amigos, eu estou de volta, dando continuidade aos vídeos, às aulas que se seguem e hoje trazendo um tema que irá prestigiar os conceitos, os fundamentos das unidades de medida. Essa aula tem o nome de Fundamentos de Unidades de Medida para Aplicação em Eletrônica. Bem, essas unidades de medidas elas não servirão somente para a aplicação de uma eletrônica macro, elas poderão ser aplicadas em qualquer tipo de eletrônica. Algumas vezes me perguntam, mas Paulo, você está ensinando eletrônica, mas o conteúdo que eu pretendo é smartphone, como que é isso? São conteúdos correlatos. Esta eletrônica, esse conteúdo que hoje é principalmente teórico, fundamental, é uma forma de racionalizar a maneira pela qual nós vamos tomar uma medida, o que nós vamos fazer com essa medida, de onde vem essa medida. Ela será correlata, ela será participante, ela tem tudo a ver com qualquer eletrônico, nesse conceito de que a eletrônica está embarcada, está contida, está constante em qualquer aparelho, em qualquer dispositivo tecnológico desse gênero. Então, sem desenvolvermos mais aí esse conceito, né, de onde que vem, e eu acredito que muitas vezes nós vamos também partir para esse lado de entender de onde vem, como devo pensar, mas sempre pegando esse conteúdo e aplicando, porque senão não faria sentido, não teria razão dentro desse nosso entendimento de que é muito importante fazer certo, mas desenvolver de forma que eu entenda o mínimo. E no decorrer desse entendimento mínimo, eu vou capturando, eu vou aprendendo e vou fazendo e refazendo melhor. Bem, desculpa aí o alongamento da introdução da aula. Bem, nós vamos ver o Coulomb e a prática de sua lei, né? Não necessariamente nessa ordem. Diferença de potencial, corrente elétrica, potência, energia, tensão elétrica, né? A voltagem, vamos entender um pouco isso, em corrente contínua e corrente alternada. Muito bem. Diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? A diferença de potencial nada mais que a energia aplicada a uma quantidade de elétrons. Então, voltando lá ao entendimento da física, né? A química tem também muito isso. O entendimento, aquela estrutura, né, do átomo, onde tem lá o núcleo, onde constam os prótons e os nêutrons, e orbita nesse núcleo os elétrons, né? Esses elétrons, eles podem ser energizados, ou seja, eles estão em uma determinada frequência, eles estão energizados com um dado potencial em referência a uma grandeza, ou seja, eles estarão numa frequência ou outra frequência. Essa energia que se doa a um elétron diz respeito a essa unidade de medida, que é o volt, ou seja, o volt é a unidade de medida de uma diferença de potencial ou tensão elétrica. Diferença de potencial, para ser mais específico, é a tensão elétrica constante, ou seja, contida em um determinado circuito ou componente elemento especificamente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que tensão elétrica é a mesma coisa que diferença de potencial, visto que tensão é uma medida de voltagem ou de dos volts, né? Em um elemento qualquer ou qualquer lugar que eu esteja medindo. Mas quando eu estiver medindo em um lugar específico,
ele tem o nome de diferença de potencial. Então, na prática, diferença de potencial será igual a tensão elétrica, que para mim é também igual a voltagem. Alguns profissionais insistem em falar que a voltagem em si é balela, é uma forma errada de dizer. Como é errado dizer cubagem, metragem, amperagem. Mas hoje em dia se entende muito mais por voltagem que qualquer outra unidade. Então é muito interessante nós notarmos essa forma de entender que tudo isso é praticamente a mesma coisa. No decorrer do curso nós vamos ver que para cada uma dessas formas de nós vermos a tensão elétrica terá uma simbologia e o que nós vamos fazer de forma prática. Agora no início a gente está teorizando e conceituando muita coisa para que isso se forme aí dentro da nossa mentalidade de uma forma estruturada. Então, diferença de potencial é uma energia que eu aplico, é uma disponibilidade de energia, é uma energia que está constante num determinado nível. Quanto mais alto o nível dessa energia aplicada, ou seja, mais velocidade eu aplico, maior tensão eu tenho, então por isso eu tenho lá uma maior amplitude, eu tenho uma maior disponibilidade de energia, né? Que vai ser medida aí como uma disponibilidade, vamos dizer assim, né? Muito bem. Então, tendo conceituado a tensão elétrica como uma aplicação de energia a ter uma disponibilidade, o que é a corrente elétrica? Então, eu muitas das vezes eu digo, eu tenho duas grandezas principais, principalmente na eletrônica, que faz uso de uma determinada modalidade de energia elétrica, né? Que é a em corrente contínua. Depois a gente vai ver isso com maior propriedade. Eu tenho duas grandezas principais, eu tenho a tensão elétrica e eu tenho a corrente elétrica. A corrente elétrica, por sua vez, ela será caracterizada por um determinado volume desses elétrons. A gente lá identificou que naquele cenário onde existem os elétrons, eu posso potencializar a energia desses elétrons e a medida dessa energia se dá no volt, né? Se dá com essa unidade, o volt. E eu posso também quantificar os elétrons, ou seja, qual é a quantidade de elétrons que atravessa um condutor num determinado tempo, ou seja, num determinado tempo em qual foi estabelecido, vai se denominar o ampere, ou seja, o ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Também se tem lá o entendimento que a amperagem, né, que também se entende muito mais amperagem do que corrente elétrica. Então, nesse sentido também, para mim é válido dizer amperagem, mas o correto seria corrente elétrica. Então, importante para a gente é saber que a corrente é a quantidade de elétrons que atravessa uma seção, né, a seção transversal, ou seja, uma superfície transversal de um condutor num determinado tempo, ou seja, é a quantidade de elétrons. Isso faz muito sentido quando a gente entende que a gente pode ter um fio bem fininho e ele vai transportar muitos volts, uma quantidade de volts infinda. Ele não haverá limites para um condutor a quanto a voltagem. O que acontecerá é o seguinte: ele estará tão energizado que o elétron nesse momento será capaz de sair do condutor e atravessar o ar. Olha só a quantidade de energia que eu aplico nele. Mas um condutor fino não terá a capacidade de transportar por ele um grande volume de elétrons, ou seja, não possuirá uma capacidade de transporte ou de corrente elétrica. Bem, definido isso, entenderemos também o que é
essa prática da lei de Coulomb, ou seja, a lei de Coulomb, na prática, elas nos dá um entendimento muito claro a respeito das energizações no sentido de estática, perigos que eu posso correr na bancada, né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos o protocolo de proteção do aparelho através da nulidade ou da diminuição, ou como eu posso dizer de forma mais prática, não queimar o aparelho na bancada ou evitar que isso ocorra, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma carga através de algo que existirá uma diferença de potencial por fricção. Às vezes a gente fricciona a camisa, caminha de alguma forma e nós nos carregamos. Nós estamos às vezes com um calçado que nos isola do solo e nós ficamos suspensos. Nesse momento nós temos uma propriedade que faz com que o nosso corpo, sendo o melhor condutor de energia do que nossas vestes, e o ar passando por nós, se estabeleça entre nossas vestes e a nossa pele uma diferença de potencial através de diferenças de cargas. Então, nesse momento, eu posso dizer que em relação a minhas vestes, em relação a um elemento que está fora do meu corpo, eu tenho grande diferença de potencial, mas principalmente pelas propriedades que existem na matéria. Existe matéria que vai conduzir menos ou mais energia. E, na prática, essa quantidade de energia vai ter uma influência entre um corpo e outro. Então, é muito interessante nós entendermos que dentro dessa propriedade da matéria tem essas relações de cargas. Tem uma lei na física que trata muito sobre essa matéria, né? Que através de uma carga existirá um campo. E para a gente que estuda eletrônica aplicada, é interessante saber que através dessas diferenças de carga poderá existir uma grande diferença de potencial capaz de danificar os elementos. Então, a lei de Coulomb, né, diz respeito somente a uma quantidade de elétrons e sua lei relaciona a força de influência elétrica entre esses centros carregados, ou seja, o elétron em si. Nós podemos estimular a presença de uma diferença de potencial, chamada diferença de potencial estática, porque ele estará lá energizado através de uma dinâmica de fricção, tanto do ar, das nossas vestes, ou de algo que esteja num ambiente, um ambiente seco, uma roupa de seda, algo que favoreça a existência dessa energia que é nociva, né? É ruim para o nosso trabalho no dia a dia. Por isso os elementos de proteção. Pois bem, depois a gente pode desenvolver um pouco mais esse assunto, né? Esse número é muito interessante, que diz respeito a 1 ampere, né? O quanto de 1 ampere, já que eu falei que é uma quantidade, em 1 ampere, o que é 1 ampere? São 6,242 com 18 zeros na frente, ou seja, essa vírgula que desloca 18 casas, né? Ou seja, na verdade terão aqui 15 zeros para frente, de elétrons, que é um número muito grande, no decorrer de 1 segundo, né? Isso aí seria a carga de 1 Coulomb, ou seja, uma quantidade de elétrons, né, que é 1 ampere, né, no decorrer de 1 segundo. Bem, sem teorizar muito, mas isso eu estou falando para que se construa. Talvez essa seja uma das aulas mais extensas e com maior carga teórica, né? Eu espero que isso não se torne chato, isso se torne uma mentalidade construída ou reconstruída, a se concordar ou não. Isso é importante também. Muito bem. Passando essa questão de carga, é interessante nós entendermos a energia. O que é a energia? Já que a voltagem é uma deposição de energia,
Entender que a energia ela ocorre de diversas formas, né? Ela pode ser aplicada de diversas formas, e eu trouxe aqui exemplos, né? Formas de energias mais comuns, né? Energia térmica, né? A de fusão nuclear, a energia elétrica, energia química, energia magnética, energia potencial e energia dinâmica. Bem, a energia em si, né, que tem lá a unidade de medida que é o Joule, ela é essa capacidade de introduzir um novo estado vibratório à matéria. Ou seja, a energia ela vai aplicar à matéria um novo estado no qual vai, sem dúvida, sempre perturbar, ou seja, mover, deslocar. Até mesmo quando eu tenho uma energia, estamos falando aqui mais uma questão mecânica, uma energia potencial, que sempre terá como uma referência pontual ou em relação a uma potência aplicada, porque, por exemplo, na flecha, quando eu aplico uma tensão, de qualquer forma eu apliquei um trabalho, e esse trabalho ele foi convertido a uma energia potencial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre trabalho, sobre potência. E embora nós estejamos aqui utilizando exemplos mecânicos, nós também devemos entender que a mecânica em si tem tudo a ver com a questão elétrica. Nós podemos fazer uma correlação direta entre uma aplicação e outra, já que o resultado é muito visível em si. A gente tem um resultado da energia elétrica quanto à energia e à potência de uma forma muito aparente, embora a gente não veja os movimentos em si dos elétrons. Então, também entendendo dentro desse cenário a potência, né, relacionando aqui direto a questão de cálculo, mas vamos passar aqui direto aqui às questões da lei de Ohm, né? A potência vai ser então uma relação sempre relacionando o tempo, né? Mas eu falo, Paulo, mas aqui está potência é igual corrente vezes voltagem ou tensão elétrica, né? Mas se nós formos também entender a corrente em si, ela sempre vai dar num decorrer do tempo, né? Então é uma carga no decorrer do tempo. Então sempre estará relacionando ao tempo, né? E aqui também relacionando, você vê que tem sempre a questão de corrente. Então a potência será o produto da corrente, né, vezes a tensão elétrica. E essa potência sempre se diz respeito a uma energia no decorrer do tempo, né, que sempre resultará num trabalho especificamente. Então a potência em si, ela representa algo palpável, né? Algo palpável. Por exemplo, a questão do trabalho, né? Que é o trabalho aqui que relaciona, né, força vezes a distância, que seria a questão mecânica em si. O trabalho em si, olha só, o trabalho Newton vezes metro, e a gente vê que sempre está relacionando uma questão de tempo. Quando nós trabalhamos com energia pode se entender que é uma dada doação específica que não necessariamente uma doação, uma aplicação não necessariamente relaciona a tempo, mas a potência e o trabalho, eles necessariamente estão relacionados com o tempo. Se nós formos aqui se desenvolver essas unidades, sempre terá correlação com o tempo em si. Então também
isso é interessante para nós formarmos esse conceito. Em algum outro momento a gente traz algo assim bem específico para nós trabalharmos, senão a gente também se alonga muito e não passa o conceito todo aqui. Muito bem, chegando em voltagem em corrente contínua e corrente alternada, eu trouxe aqui dois gráficos relacionando corrente alternada e corrente contínua. Bem, corrente alternada ela é muito característica por ter essas oscilaçõezinhas, e a corrente contínua, essa linha contínua, né? Bem, a corrente alternada, quando ela é gerada por um rotor, seja lá produzida por termoelétrica, né, aplicação de turbina, que seja hidrelétrica, eólica, alguma coisa nesse sentido, você sempre vai gerar corrente alternada. Existe também forma de alternar a corrente, mesmo sendo produzido com características contínuas, como os painéis fotovoltaicos. Mas, em geral, a corrente alternada, quando gerada através de um rotor, ele rodando, né, ele simplesmente pegou aquela rotação, né, abriu e colocou num gráfico senoidal, né, ou cossenoidal, no sentido a representar graficamente essa onda. Então ela deverá ter um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Ela deverá ter uma parte positiva e uma parte negativa, o que justifica o seu nome de alternância de corrente. Uma hora ela vai para um sentido, outra hora para o outro. E a corrente contínua ela é caracterizada por manter-se pelo menos de um mesmo lado, entendendo que aqui é o zero e aqui também. Pelo menos ela irá se manter de um lado específico da sua referência, vamos dizer assim. Bem, para tratarmos especificamente de cada uma, a corrente contínua em vários dispositivos nós vamos identificar simetria e amplitudes específicas. Nós teremos em diversos eletrônicos, né, gerenciadores de energia, gerenciadores de cargas, distribuidores de energia, reguladores de tensão e por aí vai, uma série de elementos que tratarão, controlarão, distribuirão, farão a monitoria específica de tensões extremamente bem reguladas. Então, entender que existe corrente contínua, ela deverá estar estabilizada. O que significa isso? Em que grandeza eu devo fazer medições e entendimentos dessa tensão? Eu trouxe até aqui voltagem, né? Os mais entendidos aí, por favor, não se manifestem a quanto essa nomenclatura que diz respeito muitas das vezes ao entendimento comum, né, da tensão elétrica. Muito bem. Então nós temos aqui no decorrer do teu gráfico, ele mostra o seguinte: no decorrer de um tempo eu tenho uma estabilidade de tensão e até mesmo de uma corrente. Olha só, numa corrente específica está estabelecido aqui uma determinada amplitude. Eu posso haver variações na prática, eu tenho muito isso. E aqui é muito interessante também que tem uma representação do lado positivo e eu tenho uma representação do lado negativo. Ah, Paulo, então eu vou ter sempre o mesmo fluxo de corrente? Não, absolutamente não. Da tensão positiva, a corrente sempre flui do negativo para o positivo. Por quê? Porque os elétrons se movem e eles têm carga elétrica negativa. E aqui o que vai acontecer? Vai mover-se do negativo para o zero. Por quê? Porque o zero será positivo em relação a uma tensão negativa. Olha que interessante. Então aqui agora eu tenho um mover daqui para lá. Interessante que eu vou ter um mover sempre no mesmo sentido, mas aqui eu estou doando e aqui eu estou recebendo. Então o zero, embora esteja sempre no mesmo sentido, eu vou estar em uma hora um recebendo e outro doando, mas se constitui uma categoria de corrente contínua porque fará isso o tempo todo.
não se alterna no decorrer do tempo. No decorrer do tempo eu tenho uma mesma referência, vamos dizer assim. E em corrente alternada eu tenho o tempo todo uma variação. Enquanto eu estou em zero, na parte de baixo eu tenho negativo, aqui pegando essas partes que estão coloridas, na parte de cima eu tenho um positivo em relação ao zero. Mas em determinado momento eu vou ter uma parte negativa em relação ao zero. Então, em determinado momento aqui eu dou o elétron, aqui eu recebo o elétron, eu dou o elétron, aqui eu recebo o elétron. Porque aqui, como se nós pegássemos a fase e tivemos aqui a fase desenhada de uma forma senoidal. E aqui temos, por exemplo, o neutro. É por isso, inclusive, que nós não devemos chamar a fase de positivo e o neutro de negativo, porque olha só, em determinado momento o neutro, que é simbolizado aqui por zero, se nós formos entender assim, em determinado momento ele é negativo, ótimo, mas olha só, logo depois ele é positivo, porque para menos, vamos supor aqui para o vale aqui ser menos 180, por exemplo, eu tenho uma relação positiva com ele. Muito bem. Entendendo e fazendo essas relações entre as questões de medida, entendendo um pouco mais essas unidades, vamos ficar por aqui. Eu espero estar com vocês no próximo vídeo, porque nós vamos ter uma demonstração muito interessante dos componentes resistor, os resistores, né? Vamos ter demonstrações de diodos, semicondutores, transistores de forma geral, né? Vamos entender um pouco mais sobre os resistores, sobre os semicondutores, sobre os capacitores, né? Sobre alguns capacitores, nesse caso um capacitor de cerâmica. Estou mostrando aqui alguns componentes. E nós vamos também falar muito sobre indutores, capacitores SMDs, semicondutores especiais, fusistores, resistores, jumps específicos, e aqui no caso temos até um Power Manager aqui. Vamos estar falando bastante sobre microeletrônica. Muito bem, muito obrigado a sua atenção. Se você gostou, compartilhe com um colega, favorite aí, nos siga no canal. Um grande abraço.